Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Viviane Faria, eu sou professora de redação, gramática e interpretação e eu trabalho com os alunos que estão se preparando para o Enem e para os outros vestibulares, todos os outros vestibulares. Eu coloquei em primeiro lugar o Enem porque é o que a gente pensa em primeiro em relação à universidade pública, né? A oferecer vagas gratuitas, vamos colocar assim. Por isso eu coloquei em primeiro lugar o Enem. E aí nós sabemos hoje o alcance que o Enem tem, né? Se a gente for pegar o Enem 2019, quase 5 milhões de inscritos para o Enem 2019. Então, assim, é muito brasileiro, é muito candidato, é muita família envolvida com o Enem, porque acaba que não é somente o candidato que se prepara que está envolvido com o Enem, né? Nós temos ali pai, mãe, irmão, tio, familiares, professores, todo mundo junto com aquele aluno se preparando para o Enem. Nós vamos falar um pouco hoje sobre esse processo de se preparar para a redação do Enem. O que a gente tem que pensar? Vamos pensar assim. Nós temos em torno, então, de 5 milhões de candidatos. Eu vou arredondar para cima, para 237 mil vagas que são oferecidas pelo SISU. Num primeiro momento, a gente pode pensar assim, nossa, mas é muito candidato para pouca vaga, vamos colocar assim, né? Talvez esses números assustem num primeiro momento. Mas o que a gente tem que pensar é, alguém vai ter que entrar, né? Esses 237 mil alunos, eles vão ter que aparecer para poder preencherem essas vagas oferecidas pelas universidades públicas. E eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte, por que não posso ser eu quem vai ocupar essa vaga, né? Eu lembro quando eu fui fazer vestibular para letras, que eu estudei na UFMG, e na minha época a UFMG oferecia 3 mil vagas. E no meu ano fizeram inscrições para o vestibular da UFMG 52 mil candidatos. Quando eu fiquei sabendo desses números, 52 mil candidatos para 3 mil vagas, eu confesso que eu fiquei muito assustada mesmo, porque a tendência nossa, muitas vezes a gente com o nosso pessimismo, é a gente pensar, é muito mais fácil eu ficar do lado dos 49 mil que não vão passar, do que ficar do lado dos 3 mil que vão passar. E eu pensei, não, eu tenho que mudar meu pensamento, né? Alguém vai ter que entrar, esses 3 mil vão entrar, apesar de ser um grupo bem menor, bem mais selecionado, por que eu não posso fazer parte desse grupo bem menor, desse grupo bem selecionado? Né? Alguém vai ter que entrar, por que eu não posso entrar? E eu comecei a enxergar então de forma diferente, né? Que alguém tem que entrar e eu teria condições de entrar. O que eu pensei então? O que eu vou fazer para eu poder fazer parte desse grupo seleto de 3 mil pessoas, né? De 3 mil alunos que vão entrar na UFMG. E aí, quando a gente joga para o Enem, nós temos que fazer a mesma pergunta. O que eu tenho que fazer para poder fazer parte desse grupo seleto que vai entrar na universidade pública? E aí, a gente tem que pensar que o aluno que vai fazer o Enem, não adianta somente ele ser muito bom de conteúdo, né? Ele saber conteúdo. É claro que ele tem que saber conteúdo. Mas esse aluno do Enem, ele tem que ser estratégico também, né? Então ele vai ter que adotar certas estratégias no dia da prova mesmo, para poder fazer essa prova bem e ter condições de fazer parte desse grupo. E esse aluno, ele vai ter que adotar estratégias não somente no dia da prova, mas sobretudo todo o tempo que antecede essa data da prova. Então a gente sabe que é uma preparação a longo prazo para ele poder fazer parte desse grupo que vai entrar nas universidades públicas brasileiras. Nós já temos que começar a elencar as duas matérias mais importantes, que são matemática e redação. Então a gente sabe, a sua prioridade vai ter que ser matemática e redação, obviamente. Você vai sempre colocar essas duas matérias em primeiro plano. É claro que você não é bobo, não é ingênuo de descartar as outras disciplinas, claro que não, né? Mas num primeiro momento, a sua preparação vai enfatizar
matemática e redação. E aí nós temos que pensar, né? O que eu tenho que fazer para poder ter habilidade para resolver a prova de matemática, para saber resolver a prova de matemática. No caso da redação, qual que é o trabalho prévio que vai ser feito para você conquistar as notas mais elevadas na redação do Enem. E quando a gente fala de nota elevada, é no mínimo 920. E mesmo tendo essa nota elevada de 920, nós sabemos que dependendo do curso que o aluno faz, 920 na redação não é uma nota suficiente para ele poder passar, né? Então, por exemplo, se a gente pega o aluno de medicina, eu ouso arriscar a falar que não é nem 920 a nota mínima dele, que ele deveria pensar numa nota mínima de 960, né? Maravilha 980, maravilha 1000. Mas vamos pensar então nessa nota mínima de 960. E esse aluno, ele tem que chegar no dia da prova com essa consciência. Eu tenho que tirar 960 na redação do Enem. Só que para ele tirar 960 na redação do Enem, ele tem que ter realizado durante um tempo várias conquistas, né? E às vezes a preparação para a redação desmotiva um pouco o candidato, desanima um pouco o candidato, porque a conquista das notas mais elevadas não é uma conquista imediata na redação, né? Nós sabemos que o processo de tirar 960 na redação do Enem é um processo mais lento, é um processo mais gradativo e é um processo que envolve etapas. E às vezes nem todo aluno tem consciência disso, às vezes nem todo aluno tem disciplina realmente para poder entender que ele vai ter que passar por várias etapas, né, para poder conquistar essa nota de no mínimo 960. Então, assim, a gente precisa de um aluno disciplinado para poder se preparar para a redação do Enem, né? A gente precisa de um aluno persistente para poder se preparar para a redação do Enem. E nós precisamos de um aluno que saiba que para ele tirar essa nota alta, ele vai ter que atacar vários pontos, vamos falar assim, né? Ele vai ter que se dedicar, fazer várias coisas ao mesmo tempo para ele poder conseguir essa nota. A primeira coisa que eu sugiro é o aluno entender a grade de correção do Enem, né? Isso é muito bacana quando o Enem, o INEP libera a grade de correção da redação do Enem, porque está norteando esse aluno, direcionando esse aluno às preocupações que ele precisa ter na hora de escrever redação, ou seja, o que vai chamar a atenção dele na hora de escrever a redação. Vamos falar de uma forma rasgada e direta, né? Quando essa grade de correção ela é divulgada, a gente acaba mostrando para o aluno o que vai ser procurado nessa redação, o que vai ser contemplado nessa redação, o que vai ser valorizado nessa redação. Então, significa dizer que ele vai colocar aquilo que vai ser procurado. Então, ele precisa apresentar na redação dele aquilo que vai ser procurado, aquilo que é valorizado. E isso que é valorizado já foi divulgado, tornou-se público. Qualquer um pode ter acesso a isso, né? Então, se você pode ter acesso a isso que é valorizado, que é contemplado, agradeça. Porque a sua preparação vai ser norteada por essa grade de correção, né? Que vai indicar tudo que você tem que fazer. Então, na verdade, o aluno ele precisa ter maturidade até para isso, ter maldade até para isso, né? Então, nós sabemos que essa redação vale 1000 pontos, nós sabemos que essa redação vai ser avaliada em 5 competências. Nós sabemos que cada competência vale 200 pontos, né? Então, quando nós temos 200 pontos vezes 5 competências, nós vamos ter 1000 pontos. E nós sabemos que cada competência é dividida em 6 níveis. E as notas desses níveis, elas são 0,
40, 80, 120, 160, 200. Então, são essas as notas, são esses os níveis de cada competência. O aluno que quer tirar 960 na redação do Enem, o aluno que precisa tirar 960 na redação do Enem, ele precisa entender que no dia da prova, ele já vai chegar capacitado para tirar total em 4 competências. Então, assim, ele vai ter que escolher 4 competências, né? Para ele poder tirar 200 e uma competência, vamos colocar assim, ele vai poder errar um pouquinho para ele tirar 160. Esse aluno precisa perceber que qual que é essa competência que ele já tem consciência que normalmente ele apresenta dificuldades e aí ele vai poder tirar 160. Para esse aluno tirar 200 pontos em 4 competências, ele tem que saber o que cada competência exige para ele tirar a nota máxima. Porque a partir da exigência de cada competência, ele vai seguir estritamente o que cada competência exige para ele tirar 200 pontos e em uma competência ele errar pouquinho. Então, a escolha dessa competência que ele vai errar um pouquinho, vamos falar assim, ele já tem que saber. Tá vendo como é que é um aluno que precisa ter consciência do processo, né? Redação não é loteria, né? Redação não é, hoje eu acordei bem, vou escrever bem. Não é isso não, né? Redação não é inspiração, redação não é intuição. Redação é técnica e prática constante. Eu tenho que dominar as técnicas do texto dissertativo argumentativo. E eu tenho que praticar essas técnicas durante um bom tempo, para eu poder dominar todas essas técnicas e escrever bem no dia da prova para conquistar essa nota elevada, né? Então, assim, o aluno, ele não pode contar com a sorte, né? O Enem não é uma loteria. O Enem, pelo contrário, né? É um dia de prova, são 2 dias de provas, vamos colocar assim, que esse aluno tem que estar muito bem concentrado e muito bem consciente de que ele fez tudo, de que ele adotou as estratégias essenciais para resolver cada prova, né? Então, às vezes nós vamos ter lá as estratégias específicas para prova de biologia, né? Para a prova de linguagens, nós temos estratégias específicas para poder resolver essa prova de linguagens, né? Então, nós temos metodologias para ele resolver essa prova de linguagens com mais rapidez, com mais facilidade e com chances de acertar maior quantidade de questão. Então, a gente sabe que a prova de linguagens é uma prova mais cansativa, é uma prova com muito texto, com muita leitura. Então, a questão é, o que ele tem que fazer para ele poder se dar bem na prova de linguagens? Quais são essas estratégias para ele poder se dar bem na prova de linguagens? A pergunta é a mesma para a redação. Quais são as estratégias que eu tenho que adotar para tirar 200 em 4 competências e tirar 160 em uma competência? Porque, na verdade, o ideal seria tirar 200 em 5 competências. Só que nós sabemos o tanto que isso é mais delicado, né? Tanto é que no vestibular 2019, nós tivemos esses milhões de candidatos, né, que fizeram a prova da redação e pouquíssimos tiraram total na redação do Enem. Tranquilo? Então, nós temos que pensar nisso, né? Então, a primeira coisa vai ser o que eu tenho que saber que cada competência existe. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é isso, tá? Então, já sei que eu vou ter que tirar 200 em 4 competências e tirar 160 em uma competência. Tranquilo? Primeiramente, para eu saber qual nota está julgando, qual nota não, desculpa, qual competência está julgando minha nota para baixo,
A primeira coisa que eu devo fazer é olhar para todo esse processo de uma forma muito racional. Nós vamos ter que olhar para todo esse processo de tirar 200 em 4 ou 5 competências. É um processo objetivo, é um processo racional, é um processo estratégico, é um processo consciente. Então, a primeira coisa que eu sugiro é, vamos fazer um quadro, vamos fazer uma planilha. E nessa planilha, nesse quadro, você vai colocar todos os temas de redação que você vem escrevendo, que você vai escrever. E então você vai colocar, digamos assim, de um lado, os temas. Na frente dos temas, você vai colocar competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5 e total. Então, o que é isso, né? Vamos supor que você tenha escrito uma redação sobre obesidade infantil no Brasil. Você escreveu essa redação, mandou essa redação para correção, essa redação voltou corrigida. O que você vai fazer agora? Você vai anotar a nota que você tirou em cada competência, né? Então, na competência 1 eu tirei 120, na competência 2 eu tirei 160, na competência 3 eu tirei 160, na competência 4 eu tirei 120, na competência 5 eu tirei 120. Ok. Tema 2, a nota, e aí você vai colocar também a nota total, né? Tema 2, vai escrever a nota que você tirou em cada competência, vai colocar a nota total. Por que eu estou sugerindo isso? Quando você tiver mais ou menos as notas de umas 6 redações, você já consegue perceber qual é a competência que está jogando a sua nota para baixo ou quais são as competências que estão jogando a sua nota para baixo, né? Porque na maioria das vezes não é uma competência que joga a nota para baixo. Muitas vezes o aluno tem lá 3 competências jogando a nota dele para baixo. 2 competências, 4 competências, né? Então, o que ele vai ter que fazer? Epa, tem 3 competências jogando minha nota para baixo, né? Vou chutar aqui, competência 1, 4 e 5. Ok, a gente já tem uma informação importante, a gente já tem um dado importante. Essas 3 competências, elas estão comprometendo a minha nota, né? Elas estão fazendo com que a minha nota fique muito baixa. Significa dizer que você vai ter que dar uma atenção maior para essas 3 competências. Você não vai ignorar as competências 2 e 3. Claro que não, você não é ingênuo para isso. Mas você vai ter que dar uma atenção maior, por exemplo, para as competências 1, 4 e 5. O que significa dizer? Existem estratégias para fazer com que a sua competência 1 suba. Existem estratégias para fazer com que a competência 2 suba. Existem estratégias para subir a nota da competência 3. Existem estratégias específicas para subir a nota da competência 4. Da mesma forma que existem estratégias específicas para subir a nota da competência 5. Ou seja, é completamente possível, é completamente palpável o aluno subir a nota de cada competência de uma forma consciente, né? Eu tenho que subir a nota de 5 competências. Ok, tô tranquilo. Eu tenho tempo para poder subir essa nota por meio de estratégias específicas. Tá começando a perceber como que o negócio não é uma preparação solta, né? Não é aquela preparação assim, hoje eu vou escrever, né? Aí passam 10 dias, hoje eu vou escrever. Não. O processo é todo direcionado, todo objetivo, todo sistematizado. Por isso que eu falei, tirar 960, 920, né? Tirar 1000, isso é uma conquista. Se isso é uma conquista, significa dizer que qualquer um pode atingir essa nota. Gente, é qualquer um mesmo que pode atingir essa nota. Basta você se preparar adequadamente para você subir essa nota, né?
Então, quantos alunos que eu já tive que no ano anterior tinha tirado 500, 600 na redação do Enem? No ano seguinte, tiraram mais de 900 na redação do Enem. É possível isso para qualquer um. É possível para qualquer um tirar nota 1000 na redação do Enem. Basta esse aluno se preparar adequadamente, né? Basta esse aluno saber o que ele vai ter que fazer para ele poder conseguir essa nota. Por isso que eu gosto muito de usar o verbo conquistar. Porque o verbo conquistar indica que é possível para qualquer um. Mas o verbo conquistar também indica para nós que há condições, existem condições. E às vezes nem todo mundo se submete a essas condições. Às vezes nem todo aluno ele faz renúncias nesse processo de preparação para o Enem ou para qualquer outro vestibular, para ele poder atingir essas notas altas e conquistar o seu sonho de fazer o curso superior e às vezes naquela universidade específica, né? Então, junto com essa preparação toda, envolve esse aluno escrever semanalmente de forma religiosa, né? Envolve esse aluno, por exemplo, escrever no mínimo umas 2 redações por semana, envolve isso, tá? Envolve ele pegar a redação corrigida e prestar atenção em todas as correções, em todos os detalhes, em tudo na correção. O que está sendo sinalizado na correção. E aí, ele procurar uma pessoa competente para poder ajudá-lo a superar os seus erros. Porque uma correção bem feita, ela não vem apenas com as marcações gramaticais, né? Ela vem sim com as marcações gramaticais, ela vem sim com as marcações de conteúdo, de argumentação, ela vem sim com as marcações da coesão, da competência 5. Então, esse aluno tem que procurar uma pessoa competente para poder ajudá-lo a superar esses erros e ele subir a nota de cada competência. E aí, ele vai fazer esse controle nesse quadro, nessa planilha dele, tá? E aí, o que vai ser muito nítido? A partir do momento em que esse aluno percebe as competências que estão prejudicando e que ele adota as estratégias certas e específicas para subir a nota de cada competência, ele vai perceber uma melhora gradativa na nota final da sua redação, né? Ele vai perceber uma melhora gradativa na nota de cada competência. Ô, gente, eu ainda falo mais, tá? Houve uma vez em que eu pude acompanhar uma aluna bem de perto em relação a subir esse processo, né, de nota nas competências. Hoje essa aluna está na UFMG, ela faz medicina, feliz da vida, né? Ela conseguiu uma nota alta na redação do Enem na época, ela tirou 960. Ela tinha vindo de uma nota muito baixa no ano anterior e nós fizemos esse quadro, fizemos essa planilha. A gente percebeu as notas, as competências mais problemáticas para ela, fizemos exercícios específicos para ela subir a nota em cada competência, né? E isso às vezes envolve a elaboração de exercícios específicos pelo professor, dependendo da carência específica que esse aluno tem, né? Se a gente pega, por exemplo, a competência 1, que são vários aspectos gramaticais, o professor tem que ter condições de identificar dentro da competência 1, a competência 1 está jogando a nota desse menino para baixo. Dentro da competência 1, quais são os problemas gramaticais mais sérios, mais graves. E fazer exercícios específicos para esse aluno, né? Melhorar questões gramaticais específicas para ele poder subir a nota dele. Então, ela era uma aluna muito disciplinada, né? Então, eu preparei para ela esses exercícios específicos, ela fez esses exercícios específicos, ela era muito disciplinada, ela fazia tudo, chegou a um ponto que foi muito bacana, que nós conseguimos perceber
não somente as competências que julgavam a nota dela para baixo, mas depois de um tempo que a nota já estava muito bem equilibrada, né? A nota já tinha subido, então ela já estava conseguindo assim melhorar bastante a nota dela no final. Nós conseguimos perceber temas que julgavam a nota dela para baixo. Olha que descoberta fantástica que nós fizemos em agosto, né? E o Enem seria em novembro. Então, olha que legal. Agosto conseguimos detectar. Tem esse e esse tipo de tema que você apresenta dificuldade, que geralmente você não argumenta bem, que geralmente seu repertório sociocultural não tá bacana. Então, o que nós começamos a fazer também no segundo semestre, né? Trabalhos específicos com temas específicos, né? Quais são esses temas? Os temas que ela apresentava mais dificuldade. Então, até isso foi possível perceber, até isso você consegue perceber. E até esse tipo de trabalho você tem condições de realizar previamente. Porque, vamos falar a verdade, parar com isso de adivinhar o tema da prova. Não, parar com isso. Quem sabe escrever sobre qualquer tema, né? Se esse aluno ele tem consciência sobre o processo da escrita, né? Se ele domina as técnicas da escrita, ele não fica preocupado em saber, em tentar adivinhar qual tema vai cair no dia para ele poder escrever uma redação e tirar uma nota boa. Não. Até porque ele tem que saber ler os textos motivadores, interpretar os textos motivadores. Tranquilo? Então não tem nada disso de adivinhar o tema da prova. Não, se liberta disso, para com isso. Você não tem que saber o tema da prova, né? Você tem que ter segurança, firmeza, que você tem condições de escrever sobre qualquer tema. Por quê? Você domina o processo da escrita. Você já sabe o que vai ser exigido em cada competência. E você já vai colocar isso que vai ser valorizado, isso que é contemplado. Tranquilo? Você precisa entender isso, tá? Então, isso é o primeiro passo. Vamos fazer essa planilha, vamos fazer esse quadro e vamos entender o que cada competência valoriza, o que cada competência contempla, ok? Num outro momento, no próximo vídeo, nós vamos falar então o que é valorizado em cada competência, o que é contemplado em cada competência, para direcionar quais serão suas preocupações para poder apresentar na sua redação aquilo que é valorizado, ok? Aguardo você no próximo vídeo.